Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre luz e sombra, que é um tema que vocês me pedem muito para trazer de novo aqui no canal. Eu tenho um vídeo desse aqui no canal, mas ele já tem muito tempo, então hoje eu vou dar uma atualizada nele para vocês. Bom, luz e sombra é um dos principais fundamentos de desenho que a gente precisa saber para melhorar a nossa técnica, evoluir nos desenhos. Eu acho que, pra mim, é uma da segunda mais importante. A segunda mais importante, porque é a luz e sombra que traz volume, profundidade, e a partir dela a gente consegue fazer muitas coisas e trazer mais realismo pro nosso desenho. Então ela é muito, muito importante. Principalmente para quem tá querendo fazer desenhos mais figurativos. Então vamos começar pelo primeiro conceito, que é o conceito de valores que a gente estuda dentro de luz e sombra. Quando a gente fala de valores, a gente pode falar de valores únicos e valores variados. Os valores únicos é quando eu tenho uma única mídia, né, um único lápis, por exemplo, 2B, e eu vou fazer uma escala de valores só com esse lápis, a partir da variação de intensidade. Se eu coloco mais pressão no lápis, o grafite ele vai ficar mais intenso. Se eu coloco uma pressão média, ele vai ficar mais ou menos. Se eu colocar pouca, ele vai ficar bem clarinho. E assim a gente consegue fazer uma passagem de tons bem diversificada. Isso serve para lápis no geral, né? Lápis de cor e lápis grafite. Quando a gente coloca menos pressão, essas mídias tendem a trazer cores mais claras, e quando a gente coloca mais pressão, ela traz cores mais escuras. Então é uma técnica bem legal. E a gente também vai ter os valores variados, né? Que é quando a gente tem vários tipos de mídias diferentes. Aqui, por exemplo, no comecinho, eu não sei se vocês perceberam, mas eu peguei um lápis HB, um lápis 2B, um 4B e um 6B, que são diferentes tipos de grafite, né? Diferentes grossuras, vamos dizer assim, de grafites. Quando a gente tem grafites lá para casa dos Bs, né? 6B, 8B, 10B, 12B, são grafites bem escuros, grafites bem macios, então eles tendem a ser mais escuros, né? E quando a gente vai chegando lá para casa dos Hs, a gente vai ter grafites mais duros, né? Que são grafites que eles têm, parece que é menos escuro, ou seja, grafites mais claros. Nessa escala eu coloquei 4 tipos, mas existem muitos tipos de lápis, mas você não precisa ter todos. Se você tiver um 6B, um 4B, 2B e um HB já tá ótimo, tá bom? Já dá para fazer muita coisa só com esses. E depois que a gente entende essa questão dos valores, a gente passa para a parte mais prática, né? Que é colocar luz e sombra em formas geométricas para depois passar para formas mais diferenciadas. A questão dos valores, ela se encaixa perfeitamente nos exemplos práticos, né? Então, a gente faz esses valores primeiros para poder entender ali o que a gente vai encaixar, porque dentro dos valores a gente vai ter a sombra, o meio tom e a luz ou o brilho, né? Que é a divisão basicamente dos valores, da parte escura para a parte clara. Então, dentro de uma esfera, o exemplo da esfera é bem legal porque dá para aplicar bastante coisa, né? Esses conceitos. No exemplo da esfera, a gente consegue colocar esses 3 tipos de sombras, né? E fazer com que essa bolinha se torne alguma coisa tridimensional. Então, como a luz está vindo daquele lado, a gente vai ter o brilho primeiro, depois a gente vai ter o meio tom, que é a parte de transição entre luz e sombra, e ali embaixo a gente vai ter a sombra própria. A gente chama de sombra própria porque ela é a sombra do objeto que a gente está desenhando, que a gente está estudando, ok? E a gente tem que diferenciar porque embaixo a gente vai ter essa sombra aí, que é a sombra projetada, que é a sombra que o objeto projeta sobre a superfície em que ele está. E a ideia da sombra projetada é a mesma, a gente vai ter ali a parte de sombra, né, a sombra mais escura, o meio tom, e a gente também vai ter a parte mais clara, né, o brilho. Sendo assim, a gente pode colocar os nossos valores. Pensa na escala tonal que a gente fez. Se a gente sabe que a sombra própria é a parte mais escura, a gente tem que começar colocando do mais escuro para o mais claro, tá? Então a gente sempre começa pela sombra própria. Não é uma regra, obviamente, não é uma regra, você tem que colocar, né, a sombra escura primeiro, não é uma regra, tá? Mas eu gosto de fazer assim, eu acho que facilita, mas você tem que ir testando para ver se isso se adapta a você, ao seu estilo de desenho, tá bom? Aí depois eu vou e coloco as sombras médias, né, os meios tons, e por fim eu coloco os tons claros, né, o brilho, a luz, ok? E por fim eu venho com esfuminho, esfumando tudo isso aí
para poder fazer uma mistura melhor, né? Fazer a passagem direitinho da cor. O esfuminho ele é muito bom para isso. É bem importante a gente ter esfuminho, principalmente quem desenha com grafite, estudar luz e sombra com grafite é muito bom. Então ter um esfuminho para auxiliar ali é muito bom. Os esfuminhos são bem baratinhos. Eu falei no vídeo anterior sobre esfuminho, tô falando de novo porque vale muito a pena ter um esfuminho. Eu sei que tem muita gente que usa papel higiênico, cotonete no lugar. É claro que dá o mesmo efeito, só que o esfuminho ele é algo próprio para isso, tá? Então você não vai ter que ficar gastando cotonete nem papel higiênico para poder esfumar os seus desenhos, ok? O esfuminho é só para isso mesmo. Se você acabar esfumando muito, você pode vir com uma borracha e trazer o brilho de volta. Então eu vim ali com uma borracha para poder trazer o brilho de volta. E depois a gente faz a sombra projetada, que ela tem a mesma lógica, né, o mesmo raciocínio ali para fazer a sombra do objeto de estudo. Então a gente começa pelas sombras mais escuras para ir para as mais claras, tá bom? Eu tava falando ali pra vocês, né, que vocês podem fazer como vocês quiserem. Eu recomendo que vocês comecem a testar assim pra depois tentar de outro jeito, porque esse é um dos meios mais fáceis e é um dos métodos mais ensinados, assim, pra fazer luz e sombra. Então, eu recomendo, né, vocês que decidem. Tentem aí ver se adapta pra vocês, pro estilo de desenho de vocês. E aí, é isso. Treinar luz e sombra em formas que não sejam planas é muito importante para a gente conseguir desenvolver essa parte para ir para um retrato, por exemplo, que no retrato a gente tem todas aquelas curvas do rosto, né? E a sombra, ela fica um pouco mais complicada de fazer. Então, se você não tiver muito um conhecimento assim bom nessa parte de luz e sombra em formas que não sejam planas, né? Porque a gente vê por aí sempre é o exemplo do cubo, né? E vai, coloca uma parte mais escura, uma mais ou menos e uma bem clarinha, e aí é isso aí, né? Então, quando vocês forem estudar luz e sombra, sempre estudem formas planas, mas também formas esféricas, né? Formas ovoides, que isso é muito importante para vocês conseguirem fazer a luz e sombra de corpos, de retratos. Então, sempre não negligenciem, né? Não negligenciem o estudo de vocês. Essa partezinha que eu acabei de apagar, a gente chama essa parte de reflexo, tá? Quando a luz ela bate em um objeto vizinho, ela reflete de volta no objeto de estudo. Então, a gente tem ali a luz, a gente vai ter também o meio tom, né, que é a parte de transição. Lembra sempre que o meio tom é a parte de transição entre luz e sombra, tá? E a gente vai ter a sombra própria porque é a sombra que a gente tá fazendo do objeto de estudo, tá? No caso, a esfera ali. A gente vai ter também o reflexo, tá? Que é a luz que é refletida sobre o objeto de estudo, né? Então, por exemplo, essa luz ali bateu na mesa e voltou na esfera. E a gente vai ter a sombra projetada, que é a projeção de sombra da esfera. E agora a gente vai ver um pouquinho como que a gente aplica essas luzes e sombras em retratos. Quando a gente fala de luz e sombra de rosto, né? Aplicada no rosto de uma pessoa, não existe uma forma certa, né? Porque existem vários tipos de iluminação para o rosto. Esses conceitos eles são muito usados em fotografia, mas eles também podem ser usados em desenho e em pintura. A gente tem uma variedade de tipos de iluminação que ela vai variar de acordo com a intensidade da luz e com a posição da luz. Então, esses dois fatores contam muito na hora de a gente colocar as posições das luzes e sombras em um rosto. E essa variedade de tipos de iluminação, elas também podem ser usadas estrategicamente de acordo com a sensação que você quer passar para o espectador que está vendo o seu trabalho. Então, eu recomendo que você dê uma pesquisada nessa questão de tipos de iluminação, porque ela é muito importante para você fazer a construção de um trabalho, né? E nem só isso, né? Para você ver como que posiciona essas luzes e sombras dentro de um desenho, porque esses conceitos, além de ser de fotografia, eles também são aplicados em desenho e pintura. E isso vai ajudar muito vocês a entender esse posicionamento da luz e como que é feita essa iluminação. E outro conceito bem legal que eu vou deixar para vocês pesquisarem é o de claro e escuro, que ele é um conceito mais usado em pintura, tá? Então, quem tiver interesse em pintura, dá uma pesquisada nisso que vocês vão achar muito legal. E para posicionar essas sombras nos meus desenhos, eu sempre começo pelas sombras mais escuras. Eu já falei isso para vocês,
sempre dei a dica de, primeiramente, comece blocando essas sombras. Então, você pode ir ou circulando ou marcando essas sombras com formas geométricas para poder facilitar ali na hora de colocar as sombras. Pega um lápis mais fininho, né, mais clarinho, e vai colocando essas sombras ali de acordo com o que você tá vendo na sua referência. Então, você tá vendo ali que tem uma sombra embaixo do nariz. Vai e circula essa sombra, né? Antes de colocar a sombra, você vai e faz como se fosse o desenho da sombra ali. Então, olha, embaixo dos olhos eu tô colocando a sombra, do lado do nariz também. Eu sei que tem uma sombra ali, embaixo do nariz tem uma sombra, embaixo do lábio. Normalmente as sombras, elas se posicionam sempre nos mesmos lugares, tá? Então, embaixo dos olhos, embaixo do nariz, nas laterais do nariz, sempre vai ter sombras nessas partes. Mas lembrando, essas sombras, elas vão depender muito do tipo de iluminação. Então, você tem que prestar atenção para o tipo de iluminação da sua referência, tá? Não adianta você colocando as sombras aleatoriamente, que senão não vai ficar legal, tá? Se você estiver trabalhando só com um lápis, você pode fazer a variação tonal única, né? Que é quando a gente tem só um lápis, a gente vai variando a tonalidade ali com o que a gente tem. Mas se você tiver vários, é melhor, né? Pra você poder ir fazendo os mais escuros e os mais claros também. Não precisa ter vários tipos de lápis. Eu tenho esse negócio de lápis aí porque eu comprei, aí veio tudo e, né, eu não ia jogar fora, né, gente? Mas você ter pelo menos 4 tipos de lápis, um 6B, 4B, 2B e HB, já é o suficiente, dá pra fazer muita coisa legal. Então, você tem que ir pensando estrategicamente também de acordo com os materiais que você tem para fazer a iluminação de um desenho, tá bom? Bom, gente, todas as dicas que eu anotei, acho que eu falei aqui até agora. Se vocês tiverem dúvidas específicas sobre luz e sombra, vocês podem deixá-las aqui nos comentários para fazer vídeos específicos sobre as dúvidas de vocês, tá? Então, se você tem alguma dúvida específica, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários, tá bom? Esse desenho, gente, eu tive que fazer ele às pressas, ele não ficou assim tão, oh meu Deus, que sombras maravilhosas. E depois eu ainda coloquei o cabelo, ficou bem esquisitinho, mas até que eu gostei do resultado e o posicionamento da câmera também ficou um pouco ruim. Então, se vocês estranharam alguma coisa aí, foi por isso. E eu tive que fazer ele correndo porque hoje o bebê não tava muito bem. Ele ficou meio mal à noite da barriguinha, né? Então eu tive que correr aqui pra fazer esse vídeo pra vocês. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para outras pessoas terem acesso à informação, ok? E deixem ideias de vídeos que vocês queiram que eu traga aqui pro canal aqui embaixo nos comentários que eu vou estar dando uma olhada para fazer isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!